Os primeiros 4 mandamentos demonstram nosso amor a Deus. 1. Amar a Deus acima de tudo. 2. Não adorar ídolos. 3. Respeitar o nome de Deus. 4. Guardar o sábado como dia sagrado. Os 6 mandamentos restantes orientam nosso amor ao próximo. 5. Honrar pai e mãe. 6. Não matar. 7. Não cometer adultério. 8. Não roubar. 9. Não dar falso testemunho. 10. Não cobiçar. Esses preceitos não são apenas regras externas, mas revelam o que está em nossos corações. Não há mistério na lei de Deus. Ela é compreensível por todos. 1 João capítulo 3, versículo 4. 4 afirma que o pecado é a transgressão da lei. Reconhecemos nossa necessidade de um Salvador, conforme Romanos capítulo 3, versículo 23, nos lembra que todos pecaram. Jesus nos chama a obedecer seus mandamentos como expressão de nosso amor por Ele. João capítulo 14, versículo 15. Se me amais, guardai os meus mandamentos. A obediência à lei não é um fardo, mas uma evidência de nosso amor a Deus e aos outros. Ela nos conduz à vida abundante e ao bem-estar espiritual. A lei de Deus é uma fonte de bênçãos, pois nos guia para um relacionamento salvífico com Deus. Agradecemos a Ele pelo dom da sua lei e pelo poder redentor de Cristo. Que Ele nos ajude a viver de acordo com seus mandamentos, que são um reflexo do seu amor eterno. Afinal, a nova aliança aboliu os 10 mandamentos? Então a Bíblia nos diz que o antigo pacto foi abolido. Isso significa que os 10 mandamentos também foram. Na Bíblia encontramos menção de 2 pactos, um antigo e outro novo. Entretanto, na verdade, há apenas um pacto, o plano de salvação, que é eterno e se cumpre através de Jesus, Apocalipse 13:8. Falar de um pacto antigo, confirmado no Sinai, e de um pacto novo, confirmado no Calvário, pode causar confusão. O pacto eterno é simplesmente o plano que Deus estabeleceu para a salvação da humanidade. Essencialmente, o pacto eterno é sinônimo do plano de redenção. Este pacto foi estabelecido com Adão no Éden, Gênesis 3:15, e mais tarde renovado com Abraão, como um meio pelo qual a humanidade poderia ser restaurada à sua posição original. O homem precisava receber o perdão por suas transgressões, o que só se tornou possível através da obra que o Filho de Deus realizaria em sua encarnação, vida e morte. Era necessário restaurar o caráter humano à imagem divina. Foi prometido ao homem o poder divino, que, uma vez aceito, removeria o pecado de sua vida e incorporaria traços de piedade em seu ser. Esse pacto para a salvação foi estabelecido com Adão, mas se aplica a todos os homens em todas as épocas. No Novo Testamento, esse mesmo pacto é chamado de Novo Pacto, simplesmente porque sua ratificação através do sacrifício de Cristo ocorreu após a ratificação do Antigo Pacto no Sinai. O Antigo Pacto foi estabelecido no Sinai. Porém, por que foi necessário fazer outro pacto se já existia um plano adequado para a salvação dos homens? O pacto antigo nunca foi destinado a substituir o pacto eterno, nem deveria servir como outra maneira de alcançar a salvação. Ao examinar o contexto histórico, fica claro o propósito do pacto antigo. Durante seu tempo como escravos no Egito, os israelitas perderam o conhecimento de Deus e de suas exigências. Seria necessário algum tempo para que eles pudessem compreendê-las novamente. A compreensão da verdade espiritual só pode ser alcançada gradualmente. Somente após ter aprendido uma verdade é que se pode compreender adequadamente outra. Deus iniciou sua instrução no Sinai, comunicando ao povo que o objetivo de seu plano era harmonizar suas vidas com o caráter divino. No entanto, esse propósito foi expresso de forma objetiva. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Êxodo 19, 5, 6. Naquele momento, os israelitas tinham pouco entendimento do que isso implicava. Ainda assim, concordaram com a ampla declaração de propósito e responderam: tudo o que Jeová disse faremos, em Êxodo 19, 8. Deus tinha o plano de continuar a partir desse ponto e instruir o povo para alcançar esses objetivos. Gradualmente, à medida que pudessem compreender,
Deus se propôs a ensinar-lhes todos os detalhes do pacto eterno. Infelizmente, o povo nunca conseguiu avançar além da primeira lição em sua instrução espiritual. Eles entenderam a necessidade de obedecer, uma filosofia que já haviam aprendido no Egito. Assim, buscaram o favor de Deus, esforçando-se para cumprir externamente os requisitos divinos. Todos os esforços divinos para mostrar a necessidade de um coração renovado e a indispensabilidade da graça divina para essa obediência foram ignorados. Com algumas exceções individuais, essa mentalidade persistiu durante todo o período do Antigo Testamento. Apesar dos repetidos apelos dos profetas para que o povo aceitasse uma relação mais profunda com Deus, os israelitas não conseguiram cumprir os requisitos divinos porque buscavam alcançar justiça por meio de seus próprios esforços, que eram inúteis. O Senhor reconhece essa tendência inerente no homem e prometeu-lhe um novo pacto, através do qual o homem se torna santo pela fé no Redentor e Santificador. Gálatas 3, Hebreus 8, 8, 10. Deus desejava que o povo experimentasse de todo o coração e com toda a alma a realidade desse novo pacto. No entanto, a nação não conseguiu alcançar esse ideal. O pacto que Deus estabeleceu com Israel no Sinai é comumente chamado de Velho Pacto. Hebreus 8:13. Devido à falha do povo em compreender plenamente o propósito de Deus e em entrar no verdadeiro espírito do pacto, o antigo pacto foi destacado em contraste com o novo. O Evangelho da seguinte maneira: 1. Era mais rudimentar. Gálatas 4:1, 5. 2. Estava mais focado em ritos externos e cerimônias. Hebreus 9:1. 3. Seus motivos principais eram castigos e recompensas, pois, como filhos, esses eram os únicos incentivos que os israelitas estavam preparados para entender. Gálatas 4:3. Patriarcas e Profetas, Psalmo 387. 4. Suas bênçãos eram temporais. 5. Dependia mais das relações humanas e boas obras do que da graça divina e de um Salvador do pecado. A extraordinária bênção do novo pacto é que, pela fé em Cristo, é concedido ao crente o poder para cumprir a justiça da lei. Romanos 8:1-4. Veja também Atos 13:37 e 39. Deus permitiu que Israel se dedicasse à observância da lei, para que percebessem sua incapacidade de cumpri-la, mesmo que erroneamente acreditassem ser capazes de fazê-lo. Desta forma, seriam levados a abandonar a confiança em si mesmos para confiar em Deus, de depender de seus próprios esforços para ter fé na obra divina. Assim, a lei serviria como um meio para conduzi-los a Cristo como seu único Salvador do pecado. Gálatas 3:23-26. Desta forma, o caminho foi preparado para a relação do novo pacto, o Evangelho da graça divina, onde a lei é cumprida em Cristo através dele. Jeremias 31:33-34, Romanos 3:21-31, 8:1-4, Hebreus 8:7-11. Como Paulo afirma, essa relação do novo pacto não anula a lei pela fé. Romanos 3:31. A lei permanece como a norma do dever, o padrão de uma vida santa. O novo pacto estabelece a lei como o código eterno de justiça, sem o qual não pode haver uma conduta santa. Correto, o verso de Hebreus 9:19 não está tratando dos 10 mandamentos sendo abolidos. Na verdade, o texto descreve um ritual cerimonial realizado por Moisés, no qual ele proclamou todos os mandamentos da lei a todo o povo de Israel, e depois aspergiu o sangue dos animais sacrificados sobre o livro da lei e sobre o povo. Este versículo não está discutindo a abolição ou a continuidade dos 10 mandamentos, mas sim descrevendo um evento específico no contexto do sistema cerimonial do Antigo Testamento. Você está corretamente destacando que o sangue dos animais sacrificados no Antigo Testamento simbolizava o sangue de Cristo, que seria derramado em favor dos pecadores. João 1:29. Esse simbolismo é importante para entendermos o significado dos rituais de expiação no Antigo Testamento. Os 10 mandamentos, como você mencionou, eram a base do Antigo Pacto, assim como são do Novo Pacto, mas não constituíam o pacto em si. O pacto dependia dos 10 mandamentos, mas os 10 mandamentos não dependiam do pacto. No Antigo Pacto, a aliança foi selada pelo sangue de animais,
um símbolo do sacrifício de Jesus, enquanto no Novo Pacto é selada pelo sangue de Cristo. Lucas 22:20. No entanto, isso não invalida a lei de Deus. Como é citado em Jeremias 31:33 e repetido em Hebreus 8:10 e Hebreus 10:16, o Novo Pacto envolve Deus escrevendo suas leis nos corações e mentes das pessoas. Isso mostra a continuidade da importância das leis de Deus, mesmo sob o Novo Pacto, destacando a necessidade de obedecer a elas como uma expressão de fé e relacionamento com Deus. Numa análise profunda, é importante compreender a diferença entre o Antigo e o Novo Pacto na Bíblia. No Antigo Pacto, a lei de Deus era seguida pelo povo apenas externamente, sem verdadeiro comprometimento do coração. Por outro lado, no Novo Pacto, Deus promete imprimir sua lei nos corações e mentes dos crentes, mostrando que só podemos obedecer verdadeiramente pela graça de Cristo. A lei de Deus nunca foi abolida, mas a graça de Deus nos capacita a obedecer a ela de todo o coração. No Antigo Pacto, a relação entre Deus e seu povo estava baseada em promessas humanas, e o fracasso em cumprir a lei mostrava a impossibilidade do homem em se justificar por seus próprios esforços. No entanto, no Novo Pacto, a obra de Cristo possibilita que a lei de Deus seja escrita em nossos corações. Assim, a obediência à lei é uma resposta natural à graça de Deus, demonstrando nossa fé e amor por Ele. Tanto no Antigo quanto no Novo Pacto, a salvação é pela graça de Deus, não pela observância da lei. No entanto, a obediência à lei é uma expressão de nosso amor e devoção a Deus, evidenciando a transformação que Ele realiza em nossos corações. Ajude o nosso canal a crescer, se inscreva e deixe seu like. Até o próximo vídeo.